São Paulo em crise, agora por conta da falta de resultados e também por discussões em campo, envolvendo jogadores e fora de campo com o técnico brigando com jornalistas. Bora te explicar agora sobre o caos no São Paulo, que até conseguiu um resultado bom, 2-2 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas, de novo, teve a vantagem e não soube segurar. Quarto jogo do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro, são 4 empates, que colocam o tricolor muito mais perto da zona do rebaixamento do que qualquer outra coisa. E o 2-2 no Rio de Janeiro foi marcado por discussões. Primeira delas, logo depois do apito final, o Alan Franco, revoltado com o gol que o São Paulo sofreu, foi cobrar na frente de todo mundo o Luciano. O Luciano tentou evitar um climão e o André Silva, que saiu em defesa do atacante, foi quem se expôs mais. O Alan Franco ficou revoltado com o André Silva e tentou ir para cima, precisou ser separado pela turma do Deixa Disso, até o Alexander Barbosa, que é zagueiro do Botafogo, e assim como o Alan Franco, argentino, entrou na parada para evitar uma confusão maior. Por falar em confusão, depois da partida, na entrevista coletiva, Luiz Ubeldia ficou nervoso com o jornalista Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele não gostou de uma das perguntas e chegou a perguntar se o jornalista era torcedor do Palmeiras ou do Corinthians, como dizendo que ele estava lá apenas para criar crise e tumulto. Diante desse cenário, aumenta a chance de Zubeldia ser demitido depois da partida contra o Santos, marcada para domingo no Morumbi. O grande nome dos sonhos segue sendo Dorival Júnior, mas agora com uma concorrência importante, daqui a pouco eu te explico sobre o interesse corintiano no Dorival. Só para completar, preciso te atualizar também sobre o tricolor, a notícia mais triste da quarta-feira, o risco de Caleri não jogar mais na temporada de 2025. Ele acabou entrando no segundo tempo e sofreu um tranco no joelho, e há uma suspeita de rompimento cruzado anterior do ligamento. Dessa maneira, se confirmado em exames que acontecem nessa quinta-feira, Caleri pode voltar apenas em 2026. Luiz Gustavo está em casa já, passa bem, como eu falei nos últimos dias. Recentemente ele ficou internado com tromboembolismo pulmonar, mas já teve alta já, tá? A expectativa é que ele volte aos treinos em breve, mas é preciso ainda saber, rapaziada, qual o problema, o causador, qual foi a causa do problema antes de que ele volte, né, rapaziada? Algo que ainda não aconteceu, ainda não há uma previsão de volta do Luiz Gustavo aos treinos, aos jogos, né? Médicos também divergem sobre a causa do problema do Luiz Gustavo, seja ela provocada ou não provocada. Em uma matéria no All Sport é explicado sobre provocada ou não provocada. Eu vou deixar o print aí na tela se vocês quiserem saber mais. Pausa o vídeo e leia aí que tá bem explicado, tá? Especialistas também alertam aí sobre as viagens longas, né? Os riscos de viagens longas para Luiz Gustavo daqui pra frente, tá? Durante o voo, por exemplo, seria bom Luiz Gustavo se movimentar bastante para estimular a circulação, tá? Sobre o prazo de volta, também não há uma definição, algo concreto. Estimam aí entre 3 a 6 meses mais ou menos, podendo ser estendido ainda se houver fator de risco persistente ou recorrência, tá? Enfim, no momento a saúde do jogador é a única prioridade, tá? Sua volta é esperada, mas sem pressa, tá ligado? Vamos aguardar primeiro ele se recuperar totalmente e depois pensar numa volta, tá? Falando em volta, gente, Oscar trabalha forte aí pra retornar, né? O meia foi forçado aí nos jogos do Paulistão, né? Contra Velo Clube, Inter de Limeira. Poderia ser poupado? Poderia, né? Mas o Zubeldia, com a faca no pescoço, não dava, né? Ele tinha que forçar até o último pra garantir o emprego. E foi no sacrifício, lembrando que o Oscar foi no sacrifício também contra o Tajeres na estreia na Libertadores. Oscar ainda não deve retornar nessa semana, não jogou ontem contra o Botafogo e não joga domingo contra o Santos no Morumbi, né? As chances são remotas, a gravidade da lesão impede dele ir a campo treinar, pelo menos treinar, nem treinar ele consegue. O atleta segue realizando testes físicos com frequência no departamento médico, mesmo com tratamento intensivo, as dores na coxa ainda não cessaram, tá? Oscar só será liberado quando ele não tiver
tiver sentido nenhuma dor mais, tá? Quando as dores cessar, aí ele volta a treinar. Enquanto não cessar as dores, ele não vai voltar. Por conta dessa lesão, Oscar não jogou contra o Sport na estreia no Campeonato Brasileiro, mas, como eu falei antes, foi no sacrifício contra o Tajeres na Libertadores, lá na Argentina, né? E por isso, o São Paulo trata a volta do Oscar com a maior cautela possível, gente. O clube entende que não deve mais forçar a situação do atleta para que não se agrave a lesão, né? A expectativa é que o Oscar volte aí no dia 23 desse mês, semana que vem, lá em Assunção, contra o Libertad, que é o líder do grupo D, grupo do São Paulo, e tá jogando muito mais bola que o São Paulo, inclusive. Vai ser um jogo muito complicado. Mesmo que o Oscar retorne nesse jogo, ele deve ficar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Dificilmente ele vai entrar já como titular, fechou? Algumas semanas, Carlos Belmonte cravou a renovação de contrato de Cédric Soares, lateral português, que veio a custo zero, pois estava livre no mercado, renomado na Europa, né, gente? Jogou no Arsenal, teve grandes passagens lá na Europa. Ele que assinou um contrato curto com o São Paulo de apenas 3 meses de produtividade. Inclusive o contrato já está expirando, tem que correr para renovar. Cédric parece ter ganho posição no time, passou à frente do Igor Vinícius, que tá há muito tempo no clube já. Inclusive o Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o final desse ano apenas, e até agora não há negociação para renovação. A tendência é que não renove. Voltando ao Cédric, ele falou sobre a renovação de contrato com o São Paulo e disse o seguinte, abre aspas: estamos conversando há algum tempo que eles também demonstraram interesse em dar continuidade a esse contrato e estamos em conversas neste momento. Tem sido positivo, estamos positivos de ambas as partes, penso que vamos chegar a um acordo e é o que temos neste momento, fecha aspas. A tendência é que Cédric assine um contrato até dezembro deste ano. As negociações caminham muito bem, avançaram nos últimos dias, nas últimas horas inclusive, e caminha muito bem para um acordo. Desde sua chegada, Cédric fez 11 jogos pelo São Paulo e deu uma assistência. Para você, o São Paulo acerta em renovar o contrato de Cédric? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando aí que o Igor Vinícius, como eu falei, ainda não assinou a renovação de contrato, né? Temos o Mike aí pedindo passagem, bom lateral também, só que o Cédric tá aí, às vezes o meu de improviso é o Ferrarese também, então bem complicado, né? Pra você, o Cédric tá bem no São Paulo? Comente aqui abaixo. E todos sabem que o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o balanço financeiro de 2024, né? Recorde de déficit, recorde de dívida, batendo quase R$1 bilhão, problemas gigantescos no clube do Morumbi. E tem mais por aí, viu? Vamos falar sobre dívida que o São Paulo tem com outros clubes, né? Isso é referente a contratações de alguns atletas no tricolor. A informação foi trazida pelo jornalista Alexandre Gesbret, acho que assim que se pronuncia, do perfil Anotações Tricolores. Se eu pronunciei esse nome errado, Alexandre, me perdoe, é um nome bem complicado, um sobrenome bem complicado, tá? Mas me perdoe. Bom, vem comigo, vamos mostrar a lista dos valores e de quem o São Paulo tá devendo, tá? Elche Rigoni, R$1.300.000, Deportivo Maldonado, R$7.300.000 do Caleri, Gabi Neves, direitos pertenciam ao próprio jogador, R$7,5 milhões, Major League Soccer, Alan Franco, R$8.700.000, Montevideo City Torque, Ferrarese, R$20.800.000, Jackson Mendes, direitos pertenciam ao próprio jogador, R$7.300.000, Ferreirinha, R$14,5 milhões, Belgrano, Santiago Longo, R$1.800.000 e Jamal Lewis, Newcastle, R$965.000. A pergunta é, quais dessas dívidas foram quitadas já? Ou parte foram quitadas? Como o clube não tem transparência alguma com o seu torcedor, não dá para saber. Pode ser que algumas dessas dívidas já até tenham sido quitadas, mas saiu no balanço porque vem do ano passado ou do ano retrasado. Mas algumas provavelmente já foram pagas, tá? Como pode não ter sido quitado também, né? É preciso transparência nesse clube, tá? É o que eu peço desde quando o Casares assumiu, porque foi o Casares que prometeu na sua campanha lá da eleição, lá em 2020, que teria transparência neste clube, de que todas as reuniões do Conselho Deliberativo seriam transmitidos ao vivo na SPFC TV.
Teve uma que foi, a mulher lá fez mó galhofada, e aí os caras pararam de transmitir, transmite um ali, outra colar, mas ninguém nem sabe quando tá transmitindo também. Não há transparência, o Casares não fala nada, ninguém fala nada nesse clube. Então, todas essas dívidas que eu listei pra vocês, ninguém sabe quais foram pagas e quais não. E aí depois que a gente vem aqui e critica, o Belmonte, o Casares falam, ah, mas só criticam. Aí vem os defensores do Belmonte, do Casares, ah, mas você só critica, não sei o que, sei o que. É óbvio que eu só critico. Porque se eles quitaram algo dali, é preciso falar pra quê? Pra que a gente venha aqui e elogie, tá? Por sinal, é mais que obrigação pagar o que deve também, né? Não vamos soltar rojão aqui porque o Casares pagou uma dívida, né? Pelo amor de Deus. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!